O trailer de Frankenstein está entre nós, né? Nós fomos apresentados nessa noite ao trailer liberado pela Netflix durante o evento Tudum, pois bem, lá no México. E nós ficamos aí impactados com Oscar Isaac como o Dr. Victor Frankenstein. E hoje aqui agora eu vou trazer para vocês alguns detalhes que talvez tenham passado desapercebido quando você viu. E além disso, vou trazer a história por trás disso. Andrew Garfield seria o monstro de Frankenstein. Por que ele saiu? Quem ficou no lugar dele? Pois é, você vai ficar sabendo tudinho agora e vai ficar sabendo que sim, esse é o filme do coração do diretor Guillermo del Toro. E você vai ficar sabendo por quê. Vem comigo. No caminho, eu explico. Bora lá, para início de conversa, vamos conhecer o romance de Mary Shelley. O romance foi escrito pela escritora britânica quando ela tinha 19 anos. E, pasmem, a ideia do romance veio devido a um concurso que foi feito. Ela e o marido dela estavam na casa de um lord inglês, e aí eles foram lá. E para passar o tempo, o Lord Byron chamou eles para fazerem o quê? Um concurso de histórias de terror, né? Vamos lá, vamos passar o tempo, não tem o que fazer, vamos gastar o estresse, o hormônio do estresse, então vamos fazer. Quem é que vai fazer a história aí de terror mais impactante? Pois bem, e lá estava Mary Shelley durante um sonho, uma noite ela teve um pesadelo, aonde surgiu a ideia do moderno Prometeu, como ficou conhecido, Frankenstein. O primeiro livro ele foi publicado em 1818. Né? Ela tinha 19 anos quando começou a escrever, mas reza a lenda que só é considerada a terceira versão de 1831. Tá? A revisão, foi feita uma primeira revisão, a segunda, a terceira revisão que saiu com o nome dela, porque o primeiro saiu sem o nome de Mary Shelley. Né? Você sabe que naquela época tinha aquele negócio contra o feminino, mulher não sabe escrever, não que o Lord Byron se importasse com isso, mas a gente sabe como era a cultura, né? Até hoje em dia a gente sabe como é. Pois bem, o primeiro livro saiu sem o nome dela, mas o terceiro, que é a terceira revisão, que consta como sendo o volume definitivo, a história definitiva, saiu em 1831. E a história, ela conta o quê? Ela conta a história do Barão Victor Frankenstein através das cartas do comandante Robert Walton à sua irmã, durante uma expedição dele ao Polo Norte, aonde o navio dele, que era uma coisa que infelizmente acontecia muito, o navio fica preso entre os gelos. E lá, preso entre os gelos, ele vê a criatura de Frankenstein, né, puxando um carrinho de trenó no meio dos gelos. E quando o gelo é desfeito, ele vê o doutor moribundo ali num balso, num barco e tal, e traz ele a bordo. Aonde no próprio trailer, o nosso querido Isaac, né, tá lá, o Oscar Isaac tá lá começando a falar, lá todo debilitado e tudo. Não é spoiler, porque a gente sabe o que acontece com o livro, né? Já teve várias versões. Eu amo a primeira versão com Boris Karloff como a criatura, mas é aquilo, né? É a versão que o nosso querido Guillermo del Toro queria fazer. Ele fez um acordo com a Netflix, para você que não sabe, ele fez um acordo com a Netflix de que ele iria produzir alguns filmes para a Netflix, que ele já entregou, né? E que, por fim, o último e derradeiro projeto dele seria essa adaptação do romance de Mary Shelley, que era uma coisa que ele queria fazer desde adolescente. Ele sempre foi apaixonado pelo livro, foi apaixonado pela história. Agora você imagina, né? Um diretor do naipe do Guillermo del Toro, que é apaixonado por um livro e tem a condição, né, dada pela, né, a produtora Netflix de poder fazer esse livro, né, poder trazer esse livro à grande tela, você imagina o que esse cara não fez. Pelo trailer a gente já vê que é realmente uma grande produção. E hoje aqui agora você vai ficar sabendo tudo que passou no trailer que talvez tenha passado desapercebido. Bora lá para conhecer Frankenstein, a Netflix. Vem comigo. A prévia recém-lançada nos apresenta o Dr. Victor Frankenstein, interpretado por Oscar Isaac. À medida em que ele narra a sua história trágica, as imagens mostram a luta entre vida e morte em sua busca por criar uma criatura. Além disso, temos vislumbres como Mia Goth, Ralph Fiennes e Christoph Waltz. A princípio, logo quando o filme começou a sua produção, quem seria a criatura seria nosso querido Andrew Garfield. Sim, o Miranha lá. Pois é, ele seria a criatura. Mas, por divergências criativas, né, e a agenda do ator ter sido apertada, apesar que eu não sei o que ele fez. Aí ele fez aquele, né, Enquanto Tiver Tempo, né, enquanto não aquelas coisas daquelas. Bom, ele saiu do projeto. E aí entrou Jacob Elordi. E, claro,
ele pegou o papel da criatura. E, entre outras coisas, o que precisa ser dito é que durante a produção houveram alguns entraves, né? Porque a gente sabe que uma adaptação do naipe do livro da Mary Shelley, né, ia passar por alguns tipos de revisão. E o próprio Guillermo del Toro, ele não só fez o roteiro, como ele também está dirigindo. Ele tomou para si a batuta total do projeto, né? Que era uma das coisas que ele tinha acordado com a Netflix. Olha, vai ser meu último papel aqui com vocês, vai ser minha última produção aqui, mas eu quero liberdade criativa. E a Netflix acabou dando. Por que não vai dar liberdade criativa para um cara desse, né? Fala sério, né? Para Guilherme Del Toro não é pouca coisa não, parceiro. Bora lá para você sabendo mais coisas. A gente sabe que o livro, né, foi um sucesso, é um best-seller, né? Foi adaptado para milhares e milhares de línguas aí, e a gente sabe do amor com o qual o Guillermo Del Toro abraçou esse projeto e agora está nos presenteando para nós fãs de filme de terror. Então não adianta você ficar esperando muito gore, é claro que vai ter a pintada, mas ele quer trazer uma parte mais voltada ao emocional. Ele quer trazer mais voltada à criatura. Eu acho que o que falta, ou o que falta muito em todas as versões que foram feitas até hoje, é que a gente tivesse mais a visão da criatura. Né? Teve uma série há um tempo atrás, Penny Dreadfuls, né? Acredito que vocês tenham visto, que ali mostra um pouco mais da criatura, mostra a criatura interagindo, né? Ela sendo rejeitada e ela aprendendo a conviver com os seres humanos, né? E ela tentando entender, né, o porquê dela ter sido criada e ter sido abandonada, né? É exatamente o grande questionamento da criatura. Ele não pediu para nascer, né? Ele não pediu para ser gerado, mas a pessoa que gerou depois ficou impactada e acabou querendo se livrar, simplesmente jogar fora, jogar no lixo, né? Como a gente vê aí muitas vezes acontecendo na vida real. E é claro que a criatura, ela quer ter um tete-a-tete para ele, já que eu sou o único da minha espécie, que você faça uma companheira para mim. A gente já sabe, quem conhece o livro, quem já viu os filmes, já sabe onde isso tudo vai dar, tá certo? Então, para você que ficou até agora, me diz aí se você sabia que o Andrew Garfield ia ser a criatura e não foi. Sabia da história do livro, como o livro foi feito, da onde veio a história. O livro ele foi projetado a partir de um pesadelo que a escritora teve no castelo do Lord Byron. Sabia disso? Não. Então, vou deixar um card aqui para você saber mais detalhes a respeito, que aí eu falo algumas coisas mais a respeito do filme, mas eu, como você, estou aqui aguardando, ansioso por novembro, onde nós vamos poder assistir Frankenstein de Guillermo Del Toro. Então, vem comigo, não esqueça de se inscrever, ativar o sino das notificações, para que todo material que saia, não só desse filme, mas de outros filmes que tem a ver, você possa ser notificado pelo YouTube e vir aqui assistir com esse bando de loucos que não são poucos que contam com você. Vem comigo, no caminho, eu explico.